preciso me conectar aqui com vocês para saber por onde eu vou agora, porque eu me preparei de uma maneira para ministrar com vocês, mas desde o momento de adoração aqui, de louvor, quantos podiam sentir desde o momento do louvor uma atmosfera diferente aqui nesse lugar? Nós estamos encerrando a nossa série, uma experiência com Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Quantos foram abençoados por cada mensagem? Nós ouvimos sobre cura emocional, nós ouvimos sobre posicionamento em Cristo, nós ouvimos sobre libertação, nós ouvimos sobre bênção e maldição, e hoje é o dia de nós sermos batizados com o Espírito Santo. E quantos, mesmo que algum dia você já foi batizado com o Espírito Santo, deseja receber um renovar do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida? Querida, eu vou ser muito breve, em nome de Jesus. Vamos lá, rápido. Me ajuda, Fred, por gentileza, me ajuda toda a equipe, você que está na sua casa também. Atos, no capítulo 1, no verso 5, diz o seguinte: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O próximo texto que eu te passei, Fred, naquela ordem, eu não anotei aqui no meu esboço, por gentileza. Eu acho que é Lucas, é o segundo texto, Fred, por gentileza. Gente, vamos lá. Lucas 3,15 diz: e estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso lhe não seria o próprio Cristo. Próximo. João tratou de explicar a todos: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com... Ele os batizará com o Espírito Santo e com... Então, vamos lá. Quem é esse que iria de os batizar com o Espírito Santo e com fogo? João, ele é conhecido como o profeta que veio para preparar, aplanar os caminhos para o Senhor. E viria Jesus, e após Jesus executar o seu ministério aqui na terra, ele alerta os seus discípulos que havia alguém poderoso que iria o capacitar. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Fale: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então entenda que eles, não existe distinção de um de outro, mas eles executaram funções diferentes, funções distintas. O Pai estava no céu, o Filho estava na terra, executando o seu ministério, e o Espírito Santo, após a ascensão de Jesus, ele veio para os seus discípulos. Então, queridos, o que eu quero te dizer é que o Espírito Santo, como falou João Batista, como também anunciou a Jesus os seus discípulos, ele já estava no mundo desde a criação, porque se o Espírito Santo também faz parte de uma pessoa da Trindade, a Bíblia fala lá em Gênesis 1, que desde a criação, o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Amém? Então fica comigo aqui, é o seguinte: se estou te dizendo que o Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade, eu quero te dizer que pela fé, nós cremos que existe um Deus verdadeiro, e Ele mesmo sendo um único, eles são três, só que eles não estão divididos, eles apenas executam as funções que são distintas, mas de maneira harmônica, como uma orquestra. Então o Espírito Santo, ele se move desde o início dos tempos sobre a terra, e por isso nós podemos reverenciá-lo, nós podemos desejá-lo, nós podemos pedir. O problema, querido, que muitos cristãos, eles entendem do Espírito Santo simplesmente como um ser espiritual, como algo que ele não pode sentir, como algo que você não pode experimentar. Mas olha para a pessoa do seu lado e diz assim: o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E queridos, eu quero te mostrar
que o Espírito Santo, ele é tanto uma pessoa, que eu quero te mostrar algumas características a respeito do Espírito Santo, e eu quero correr um pouco mais com você. Vamos lá, o primeiro slide, por gentileza, Fred. O Espírito Santo, ele trata-se de uma pessoa da Trindade. Então, ele tem mente, segundo Romanos 8:7, ele também tem vontade. Ele também, ele te dá direção, ele te ordena, ele te dá comando. E de tal modo, o Espírito Santo, ele também se entristece quando eu e você cometemos algo errado. E o Espírito Santo, ele também fala, segundo Atos 13:2, nós não temos tempo para abrir todas as referências. E olha o que Atos 8:29 diz, para comprovar aquilo que eu estou te afirmando. Então o Espírito, o Espírito disse a Felipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Quando Felipe, ele foi conduzido até aquele homem, e aquele homem estava na carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, o Espírito Santo que conduziu Felipe a proporcionar àquele homem um encontro sobrenatural com o Espírito de Deus, amém? Vocês estão comigo? Então vamos seguir aqui. Então, além de ele se tratar de uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo, próxima tela, Fred, por gentileza. O Espírito Santo, ele é cheio de atributos divinos. Então, queridos, o que são atributos? Atributos são simplesmente características peculiares, características singulares. Então o Espírito Santo, ele tinha suas próprias características. Então Salmo 139 conta um pouco a respeito das características do Espírito Santo. Atos 1:8, 1 Coríntios 2:10, Romanos 15:19 e 1 Coríntios 2:10 diz o seguinte: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então diga assim: o Espírito Santo, mais forte, Igreja de Novidade de Vida, diga: o Espírito Santo, ele sonda todas as coisas. Queridos, o mais profundo do nosso ser, o mais profundo da nossa alma, o mais profundo do nosso interior, o Espírito Santo, ele é capaz de sondar. Mas tem outras características dele que a Bíblia relata. O próximo, o Espírito Santo, todas as vezes que a Bíblia está falando a respeito do Espírito Santo, ela também coloca o Espírito Santo como símbolos. Então, por gentileza, quando muitas vezes nós vemos algumas figuras, alguns símbolos na Bíblia que remetem ao Espírito Santo, veja algumas delas. O fogo é uma delas, segundo Isaías 4:4. Outro símbolo que remete ao Espírito Santo é o vento. Outra característica do Espírito Santo, outro símbolo que remete ao Espírito Santo é a água. Por segundo o selo, o azeite e a pomba. Por gentileza, talvez esteja difícil para você, mas abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Ezequiel 37, no verso 7 até o 9. Ezequiel 37, do verso 7 até o 9, por favor. Se você abrir a sua Bíblia, dê um glória a Deus bem forte. Pouco, continua abrindo, gente. Dê um glória a Deus bem forte se você abriu a sua Bíblia. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês, para facilitar. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e ajudavam, cada osso o seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos o Espírito e sopre sobre estes mortos, para que eles vivam. Então,
O profeta Ezequiel, na visão do vale de ossos secos, ele pôde ter uma experiência a respeito do Espírito como um vento. E esse mesmo Espírito também, Deus por meio do Espírito dava ordem ao profeta para que ele desse em ordem àqueles ossos. Então ele começou a profetizar e o Espírito começou a soprar sobre aquele lugar. Amém? Então, queridos, como eu disse para você, o Espírito Santo, desde a criação, desde lá de Gênesis 1, ele já estava na terra. Então o Espírito Santo não é algo inventado por homens. O Espírito Santo não foi algo inventado pela Igreja Novidade de Vida, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Mais forte, diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Queridos, e por ele ser essa pessoa, ele tem inúmeras características. E por ele ser uma pessoa, quando nós clamamos a ele nesse lugar, ele responde com a presença dele nesse lugar. Por isso que havia e existe aqui uma presença tão densa, a qual nós podemos sentir aqui. Amém? Queridos, só que tem algo interessante. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era simplesmente dado a alguns. O Espírito Santo não era algo que, assim como na comunidade, nas sinagogas, qualquer pessoa poderia experimentar, qualquer pessoa poderia receber. O Espírito Santo, ele não estava disponível para todos. Números 24 fala a respeito de um homem, Balaão. Fred, se tiver o texto, você pode projetar. E aí, Balaão, ele teve a sua experiência com o Espírito. Só que naquela época eram alguns homens, alguns profetas, alguns sacerdotes que tinham a sua experiência com o Espírito. E olha, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre Balaão. E no Antigo Testamento, eram algumas eventualidades, eram algumas ocasiões, algumas determinadas situações, alguns homens e mulheres que experimentavam dessa experiência com o Espírito Santo. Só que no Novo Testamento, nós podemos ver, por meio, depois da ascensão de Jesus e das instruções a qual ele concedeu aos seus discípulos. Veja, os discípulos de Jesus, eles caminharam durante 3 anos com o ministério de Jesus. Eles caminharam com o próprio Filho de Deus, eles caminharam com Jesus, e mesmo assim isso não era suficiente para que eles dessem continuidade na obra a qual eles tinham sido chamados para executar. E Jesus, ele fala: eu vou para o Pai, mas virá alguém, espere por ele. E ele recomenda aos seus discípulos para que ele esperasse pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é quem nos capacita para viver todas as obras, todo o chamado e tudo aquilo a qual Deus chamou e designou a mim e a você. A próxima tela, Fred, por gentileza. Então, no Novo Testamento, nós podemos ver algumas ações do Espírito Santo. Queridos, por que eu estou tentando ser o mais didático e te ensinar? Porque talvez você já tem 20, 30 anos de igreja, e você inúmeras vezes já falou em línguas, já pulou, já xararabababás, mas você não tem uma vida, um conhecimento, uma experiência real com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é muito mais do que você receber uma língua diferente para você falar. Eu tenho certeza que hoje inúmeras pessoas vão receber o Espírito Santo sobre suas vidas e, por consequência, vão ter como evidência o falar em outras línguas. Mas eu preciso te mostrar que o Espírito Santo é muito mais do que isso. Então, em relação à vida de Jesus, o Espírito Santo estava desde a concepção. No ventre de Maria foi o próprio Espírito de Deus. Maria, como qualquer outra mulher, eu tenho convicção que aqui dentro dessa igreja nenhuma mulher engravidou por meio do Espírito Santo. Se tem aqui, você corre aqui para testemunhar. Mas a história só mostra Maria, e desde a concepção dela, lá em Mateus 1:20, conta a respeito que o Espírito Santo colocou Jesus no ventre daquela mulher. No batismo também, o Espírito desceu conforme uma pomba, como um símbolo sobre Jesus. No ministério de Jesus, o Espírito Santo sempre esteve com ele.
Na crucificação, o Espírito também estava com Jesus, e na ressurreição, o Espírito também esteve com Jesus. Mateus 3,16 diz o seguinte: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Em relação à igreja, talvez você fale assim: Vitor, mas também, Jesus, Deus, o Espírito Santo e Jesus eram tudo a mesma pessoa, assim é fácil, Mas a Bíblia também nos fala das ações do Espírito Santo em relação à igreja. Então, em relação à igreja, o Espírito Santo, em relação aos discípulos, à igreja, o Espírito Santo está no batismo. O Espírito Santo estava através da imposição de mãos, através da pregação do Evangelho, através da direção. Ele dava direção à igreja, e ele dá direção à igreja. Ele foi dado a todos os gentios. Lembra que eu disse que antes o Espírito estava disponível para alguns, mas agora ele está disponível para todos. Diga, ele está disponível para todos. Mais forte, ele está disponível para todos. Então, se ele está disponível para todos, ele está disponível para mim, está disponível para você. Quantos creem? Será que você crê mesmo? Amém? Queridos, então, eu já te mostrei características do Espírito Santo. Eu já consegui te comprovar, se você não conseguia crer, que o Espírito Santo estava desde a criação. Eu consegui te mostrar que o Espírito Santo, ele tem características que te comprova a mim e a você, que ele é uma pessoa. Mas o que diz respeito a mim e a você, porque o Espírito Santo também é uma promessa. Joel 2,28, por gentileza, pode projetar, diz o seguinte. Pode tirar essa tela, Fred. E acontecerá depois disso, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Será que na contagem de 3, todos vocês podem ler esse texto num coro bem bonito? Vamos lá. 3, 2, 1, e acontecerá. Queridos, como eu e você podemos ver, eu quero te confirmar e te afirmar algo. Essa promessa já se cumpriu e ele está disponível. Quando se cumpriu, Vitor? Lá em Atos nós podemos ver pela primeira vez a evidência da descida do Espírito Santo sobre a vida dos 120, dos discípulos de Jesus que estavam naquele lugar, no cenáculo, naquele ambiente, naquela sala daquela casa. E eles tiveram a experiência, então desde aquele dia, essa promessa veio se cumprir e está disponível para toda a humanidade. Amém? Queridos, então existem algumas promessas bem distintas e bem peculiares a respeito do Espírito Santo. E eu amo isso porque existem duas obras que evidenciam muito o Espírito Santo. Primeiro, que nós achamos que as obras que evidenciam o Espírito Santo são simplesmente quando você está na igreja e você começa a falar outras línguas, mas Jeremias ou Ezequiel 36, verso 26, por gentileza, diz o seguinte: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Diga assim, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Então ele diz assim: tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Então, queridos, a primeira ação do Espírito Santo a respeito da minha vida e da sua vida, não é só o Espírito Santo sobre você te concedendo dons e novas línguas. A primeira ação do Espírito Santo disponível à minha vida e à sua vida é na nossa conversão. É o Espírito Santo dentro de mim e de você, transformando por completo o nosso interior e o nosso ser.
Só é possível eu e você termos uma conversão genuína. Não é quando nós levantamos nossa mão e nós viemos à frente de uma igreja, confessando a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Uma evidência real da conversão de um homem e de uma mulher a Cristo é quando o Espírito Santo, ele entra em nosso coração e ele muda por completo o nosso interior. Então a evidência do Espírito Santo no Antigo Testamento era o Espírito Santo dentro de mim e de você, transformando completamente o nosso ser, o nosso interior, quem nós somos. Mas no Novo Testamento, ele demonstra em Atos 1:8, eu não sei se eu passei o texto para você, Fred, mas Atos 1:8 diz que nós receberemos o poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo, e nós seríamos testemunha dele, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, se no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele relata a mudança do nosso interior, do nosso ser, de quem nós somos, nos proporcionando uma experiência completa. Quando o Espírito Santo penetra de verdade, de fato, no meu coração e no teu coração, ele muda o nosso interior, muda nosso ser, ele muda quem nós éramos. Mas o Espírito Santo, a respeito de Atos 1:8, quando ele vem sobre a minha vida e a sua vida, ele nos mostra uma capacitação de Deus sobre mim e sobre você, para nós executarmos as obras do Pai aqui na terra. O Espírito Santo, quando foi disponibilizado aos discípulos, o Espírito Santo, quando eles estavam ali no cenáculo e tiveram a sua experiência, foi simplesmente o derramar de Deus sobre a vida de todos os apóstolos e discípulos, para que eles pudessem dar continuidade à obra de Cristo aqui na terra. Então, queridos, se eu e você, nessa noite, recebermos o Espírito Santo sobre nossas vidas, saiba que ele está te capacitando para executar todas as obras dele aqui na terra. Quantos desejam isso? Existem coisas para a minha vida e para a sua vida, a qual Deus nos chama, que eu e você não temos capacidade alguma como homem para fazer. Mas se o Espírito Santo, ele vem sobre minha vida e sobre a sua vida nessa noite, ele nos empodera, ele nos capacita, ele nos concede uma explosão do poder dunamis de Deus, para que eu e você possamos viver obras extraordinárias de Deus e realizar obras maiores, a qual ele levou toda a humanidade a experimentar aqui na terra. Quantos creem? Querida, uma das maiores evidências que você poderia ter nessa tarde, a respeito da obra do Espírito Santo sobre alguém, capacitando para fazer algo, foi ver o Maurício aqui no altar, fazendo um apelo nessa tarde, nesse culto, porque na capacidade humana dele, ele seria incapaz de passar ali de trás e vir até aqui à frente, para trazer uma palavra ao teu coração nessa noite. Mas quando o Espírito Santo, ele unge, ele vem sobre a vida de um homem, ele capacita você para realizar as obras a qual ele te chamou. Amém? Então, queridos, nós podemos, o Ministério de Louvor já pode subir. É isso mesmo. O Ministério de Louvor pode se posicionar. Então nós podemos concluir algo muito interessante a respeito da pessoa do Espírito Santo. Todas as pessoas que entregam a sua vida para Jesus, todas, sem exceção, quando você decide entregar a sua vida para Jesus, você é marcado, você é selado pelo Espírito de Deus no teu coração. Quando você veio aqui à frente, eu não sei o nome dessa irmã que passou até aqui à frente nessa tarde, e os outros irmãos que vieram aqui e decidiram por Jesus. Hoje mesmo, você acabou de receber do Espírito Santo no teu coração. Agora mesmo ele já inicia uma obra dentro de você, transformando o teu interior, transformando o teu coração, transformando quem você é. Então você recebe uma marca. A palavra de Deus fala lá em Efésios, no capítulo 1,
Eu acho que esse texto eu passei, eu acredito que Efésios 1:13. Isso mesmo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Diga, o selo do Espírito Santo da promessa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte: você é selado pelo Espírito Santo. Só que todos aqueles que são selados pelo Espírito Santo também precisam almejar dentro do teu ser, serem batizados, capacitados, empoderados pelo Espírito Santo para realizar todas as obras a qual Ele chamou a mim e a você, a qual Ele designou a mim e a você. Mas você fala: Vitor, mas para que eu tenho tanto que ansiar por isso? Por que eu tenho que desejar tanto o Espírito Santo sobre a minha vida? Por que eu preciso ser capacitado, empoderado pelo Espírito de Deus? Queridos, o propósito do batismo com o Espírito Santo é te ungir. O propósito do batismo com o Espírito Santo sobre a tua vida é Ele te dar habilidades. Quando você é batizado verdadeiramente com o Espírito Santo, Ele te concede dons, Ele te concede habilidades, Ele te concede coisas que lugar nenhum, universidade nenhuma, meu Deus, queridos, universidade nenhuma, filosofia humana nenhuma, negócio nenhum é capaz de te dar. Tem coisas que a mim e a você nós só podemos alcançar por meio do Espírito Santo. Existem coisas para você fazer no teu trabalho, na tua empresa. Existem coisas para você viver na tua vizinhança, na tua família, que na tua capacidade, com o teu intelecto, com o teu racional, você não é capaz de viver coisa alguma. Existem coisas que Deus chamou a mim e a você para viver, que você precisa do Espírito Santo. Talvez você é um homem, talvez você é um homem e uma mulher de negócio, e tem alguns negócios, meu Deus, se tem um homem aqui ou uma mulher, que você está prestes a fechar um negócio e parece que o negócio está travado, fica de pé no teu lugar. Talvez você tentou de todo modo fazer isso pela tua própria capacidade. Sabe, contratos travados, eu vi contratos travados. E você já tentou de todas as maneiras, judicialmente, você já tentou fazer acordos extrajudiciais, mas você teve algo que faltou para você antes de você fazer esse contato. E essa habilidade, essa capacidade a qual você necessita, quem te concede é o Espírito Santo. Por isso eu declaro que aquilo que você não é capaz de fazer, aquilo que você não consegue fazer, aquilo que pela capacidade, intelecto, filosofia humana nenhuma você conseguiu realizar, eu declaro que pelo Espírito Santo agora Ele te dá uma revelação fresca. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez seja a coisa mais inusitada que você precisará fazer, mas eu quero te falar, se é comando de Deus, se é comando da voz do Espírito Santo, aquilo que estava travado diante das mesas de homens, negócios diante de homens, o Espírito Santo, com aquilo que Ele te concede, Ele traz um liberar nessa semana sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vi isso de maneira clara. Eu não sei quem é de vocês 5, eu também não posso, de vocês 6, não posso afirmar por mim mesmo, mas eu vi um destravar disso essa semana, 5 dias, e você vai testemunhar coisas que estavam travadas, que você tentou de todas as maneiras. Há um destravar de Deus nessa tarde, nessa noite sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deixa eu prosseguir, eu estou terminando, é sério. Então, veja que quando o Espírito Santo
Ele te capacita, Ele te dá habilidade, Ele te unge para realizar as obras a qual o Pai designou, a qual o Filho designou, a mim e a você. Queridos, eu quero te dizer, e se nós começamos a realizar essas obras, o Pai é glorificado através daquilo que o Espírito Santo realiza através de nossas vidas aqui na terra. Eu vou te reafirmar, se nós começarmos a viver uma vida debaixo da capacitação do Espírito Santo sobre nós, eu quero te afirmar que o Pai é glorificado através das ações do Espírito Santo, através da nossa vida aqui na terra. Então nós não fazemos algo comum, nós fazemos coisas sobrenaturais por meio da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E eu quero desmistificar algo para você. Existem duas grandes mentiras a respeito do Espírito Santo. Primeiro é que quem não é batizado com o Espírito Santo não é salvo. Isso você já pode ver que se você confessar Jesus, a palavra de Deus fala, se nós cremos com o nosso coração e nós confessamos com nossos lábios, Ele é que nos concede a salvação. Então isso não diz respeito a nós sermos batizados com o Espírito Santo. E a outra grande mentira é que quem não é batizado com o Espírito Santo não tem o Espírito Santo. Nós já podemos ver que, segundo a palavra de Deus, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós como uma marca, como um selo, e o Espírito Santo começa a agir dentro de nós, mudando o nosso interior, mudando o nosso caráter, mudando quem nós somos e transformando o nosso ser para nós sermos aquilo que Deus deseja que eu e você venhamos ser. Amém? Amém? Então eu quero finalizar. Os mesmos discípulos de Jesus, eles passaram por inúmeros processos para receber o Espírito Santo. Eles viram lá em Mateus 3,11, não precisa projetar nada, eles receberam uma promessa a respeito do Espírito Santo. Depois, alguns dos discípulos, eles nem eram convertidos ainda, não tinham tido a experiência de conversão, porque Jesus ainda estava na terra com eles estavam caminhando com Jesus. Então eles receberam o Espírito Santo como um selo no seu coração. Depois Jesus, ele recomenda lá em Atos 1, 4, 5, ele recomenda que eles esperem o Espírito Santo. Em Atos 2, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E depois o Espírito Santo, ainda em Atos 2, ele concede a eles uma promessa eterna, para que todos aqueles que foram chamados por Deus, também venham receber o Espírito de Deus sobre eles. Agora, queridos, existem algumas manifestações que evidenciam de fato o Espírito Santo. Vitor, alguns minutos atrás você falou que o batismo com o Espírito Santo não é meramente falar em línguas, não é somente isso, mas ele evidencia que você está recebendo o Espírito Santo. E talvez você está aqui, você nunca falou em outras línguas, talvez você na sua casa, você nunca falou em outras línguas, e talvez você vai receber uma visita hoje de Deus, do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, a qual essa capacitação de Deus vai evidenciar. Só que além do dom de falar em línguas, uma das manifestações também é profetizar. Uma outra capacitação do Espírito Santo também é a respeito de termos visões e sonhos. Então diga assim, falar em línguas, profetizar, ter visões e sonhos. Essas são algumas das evidências do Espírito Santo sobre as nossas vidas, querido. Só que nós não podemos colocar a Deus, nós não podemos colocar o Filho e nem podemos colocar o Espírito Santo de Deus dentro de uma caixinha. Ele pode se mover nesse lugar e talvez você cair no chão, começar a babar e rolar da unção de Deus sobre a tua vida. Isso pode ser uma grande evidência do Espírito Santo sobre você. Querido, mas o que eu tenho convicção e certeza é que o Espírito Santo, ele deseja se evidenciar na vida de cada um de nós, na vida de todos. Não é somente na vida do Wildo, não é somente na vida da Aline, não é somente na vida do Júnior, não é somente na vida da pastora Alessandra, é na vida de cada um de nós que estamos desejosos e ansiosos pela presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. E quantos aqui desejam receber algo do Espírito Santo nessa noite?
Querido, saiba que nesse processo de experiência com Deus, você viveu tantas coisas, você conseguiu liberar perdão, você conseguiu receber cura, você conseguiu se libertar de tantos vínculos a qual te acometia. E hoje, nessa noite, o Senhor te trouxe aqui porque Ele deseja te capacitar, te batizar, te marcar com o Espírito Santo dEle, para que de fato você seja uma nova criatura, você seja um novo cristão, você seja quem Ele te chamou para ser. Amém? Você pode se pôr de pé no seu lugar? Feche seus olhos. Feche os seus olhos todos. Você precisa ter convicção de uma coisa na tua vida, no teu coração. Você que está na tua casa, você que está aqui nessa igreja hoje. As manifestações do Espírito Santo não são para nós nos divertirmos ou brincarmos. As manifestações do Espírito Santo sobre nossas vidas é para nos batizar, é para também nos levar a testemunhar a quem Ele é. Quando lá em Atos 1:8, foi prometido que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas em todos os lugares, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Foi simplesmente para eles testemunharem quem Ele era. Então, queridos, eu quero te dizer, se o Espírito Santo descer sobre a tua vida, hoje, nesse dia, nesse culto, nesse nosso encontro, querido, no encerramento dessa série, querido, eu quero te dizer, se Ele descer sobre você nessa noite, não é somente para você mesmo, mas é para que muitos outros sejam alcançados. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Eu vou fazer alguns apelos. Eu já vou pedir para que a equipe de ministros que está apta a ministrar já se posicione aqui na frente. Mas tem que ser rápido, gente. Levante suas mãos. Você que está no seu lugar, você não é um mero espectador. Levante suas mãos. Levante suas mãos. E os ministros se posicionem aqui na frente, por gentileza. Levante suas mãos, vamos lá, igreja. Comece a clamar pelo Espírito Santo. Nós não vamos cantar agora, nós não vamos adorar agora. Nós vamos simplesmente clamar agora para que o Espírito Santo venha. E aí eu vou dar alguns comandos.